Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Aparecido, que trabalha com as nossas crianças nas aulas de tecnologia. Bom dia, Aparecido, tudo bem? Bom dia, Ellen. É um prazer aqui estar falando com vocês aqui, estar passando um pouquinho aí dos nossos trabalhos aí na tecnologia aí, da nossa contribuição aí na educação aí desses pequeninos aí, né? E é muito, muito legal isso daqui, tá? Legal. Eu vou pedir para você contar um pouco para a gente sobre esse setor de tecnologia do Colégio Pectros e também um pouquinho sobre você, quem é você, sua carreira, sua vivência. Eu costumo dizer o seguinte, que na minha vida são duas fases. Eu tenho uma fase que eu me profissionalizei, eu trabalhei durante 40 anos aí na indústria, né? Então, nesse período, eu sou formado em tecnologia mecânica, fiz engenharia civil, né? E tenho mestrado em engenharia de produção. Legal. Na outra fase da minha vida, eu digo assim, né? Esse daí eu não chamo como profissão, eu chamo isso como amor. Eu tenho isso, eu não considero esse trabalho que eu faço como profissão, né? Então eu faço algo por amor. Nesse período, de 2015 para cá, eu tenho me dedicado a esse tipo de trabalho. Nesse período, eu comecei a fazer uns trabalhos de robótica educacional com crianças. No início foi algo bem voluntário mesmo. Então, eu trabalhava Aham. voluntariamente em escolas públicas, ensinando robótica educacional. Ia lá nas escolas e ensinava as crianças. Isso foi um negócio assim tão natural, foi uma coisa assim tão que veio assim e começou a dar frutos interessantes. Eu falei, gente, eu não esperava essa repercussão, né? E esse trabalho rendeu alguns reconhecimentos internacionais, nacionais, crianças Que foram legal. premiadas, teve vários prêmios aí, foi assim uma coisa bacana. E nesse período eu fiz, por exemplo, licenciatura em matemática, fiz pós-graduação em psicopedagogia. Mas por que isso? Eu estava uma vez, eu estava compartilhando, achei até engraçado, estava compartilhando meu currículo com uma banca, né? E aí o pessoal Aham. falou assim, nossa, professor, você é bem eclético, né? Eu falei assim, não, só um pouquinho, vamos dividir as coisas. Eu tenho uma fase minha que é na minha área profissional, eu trabalhei durante 40 anos, e outra parte eu faço isso aqui por amor mesmo, eu não considero como profissão, né? Então ficou assim uma coisa Legal. muito eclética. Mas assim, em 2019, a Pectro me convidou para a gente fazer parte do time de tecnologia. Uhum. Até vendo esse trabalho que a gente estava fazendo aí e tal, e a Pectros tinha um interesse muito grande em desenvolver isso dentro da Pectros, né? E aí me convidou para fazer parte do time. Então nós Que tínhamos lá já, legal. nós já tínhamos pessoas lá trabalhando na Pectros e a gente veio agregar o time da Pectros. Então Bacana. hoje nós temos aí 4 pessoas na Pectros trabalhando na área de tecnologia, né? Tem o Alan, que é o nosso gerente, né? Que é o nosso grande mestre, o Alan, que é Nosso uma pessoa que head, eu né? tenho, nossa, tenho uma admiração muito grande pelo Alan, né? Não é porque ele é meu chefe, estou puxando o saco dele, não, mas assim, mas é uma pessoa assim fantástica, que eu tenho uma admiração muito grande, uma pessoa assim super concentrada, dedicada. O Matheus, que é o professor Matheus, que ele é especialista na área de programações, né? Então, tem o professor Daniel, que é formado, entrou agora no nosso time aí, agregou o nosso time, né? Ele é engenheiro mecatrônico, tem uma Muito vasta bom. experiência com educação de robótica educacional, já com crianças mesmo, né? Então ele está agregando o nosso time e eu aqui, né? Como especialista aqui na área de robótica educacional. Então a gente formou um time fantástico. Que bagagem. Foi bacana. Então, tá muito gostoso, sabe? Tá prazeroso trabalhar, a gente se sente super confortável. A Pectros nos proporciona, assim, nos deixa bem à vontade. A gente faz reunião praticamente toda semana, discutindo o planejamento, o que está dando certo, o que não está dando certo. Nós fazemos um review disso daí. Então, é muito legal, a Legal. gente faz um acompanhamento de todo esse trabalho, tá? Então, Aham. e isso daí tá muito bacana aí. E a gente trabalha desde o Legal. segundo ano aí com a turminha aí, nós temos a turminha desde o segundo ano, a gente Que começa a bacana. trabalhar com eles, e até o nono ano, né? Trabalhando aí com Aham. esse pessoal aí, tá?
E conta um pouco mais para a gente sobre a metodologia. Como que vocês costumam, por exemplo, como você comentou agora, a gente tem alunos do 2º ao 9º ano, né? Na grade deles, a tecnologia é uma disciplina, né? Então, eles têm aí as atividades para executar em aula, tem as avaliações, né? Conta um pouco mais para a gente sobre como é a metodologia de ensino da tecnologia no Colégio Pectros, como vocês costumam fazer essa avaliação, vocês levam em consideração, o que o aluno aprende, quais são as noções que ele vai tendo ao passar dessas séries e aí crescendo dentro do colégio? Então, Ellen, é muito bacana. Para mim foi uma experiência nova trabalhar com criança nessa faixa etária que eu estou trabalhando. Eu confesso que no início, quando o Alan disse para mim, você vai ter que dar aula para o 2º ano, eu fiquei, gente, o que eu vou ensinar para essas criancinhas de 2º ano? Né? E até o 9º ano. Eu fiquei pensando, falei, gente, eu tenho experiência com projetos. É diferente você enquadrar dentro de uma sala de aula que você tem lá 20 e poucos alunos, quase 30 alunos numa sala de aula. É uma situação totalmente diferente, são metodologias diferentes. Então, nós dividimos em 3 etapas, na realidade, o ensino. Tá? Nós temos o pedagógico, depois nós temos o clube, e depois nós temos a iniciação científica. Então, nós temos três fases que a gente trabalha com essas crianças. No pedagógico também, a gente costuma dividir o seguinte, por exemplo, segundo ano, o que a gente ensina para o 2º ano, por exemplo? Só complementando um pouquinho, é isso que eu estava dizendo, e todas as disciplinas, a gente trabalha ela em função do que eles vêm aprendendo na base comum, na base nacional comum de ensino. Exemplo, uma criança está aprendendo a matemática lá, está aprendendo números binários em matemática. Certo. Aí a gente começa a fazer um programinha com ele, no software que a gente usa do Scratch, que é feito lá pelo MIT, né? Um software gratuito. E a gente ensina a criança a fazer uma calculadora, programando, uma calculadora que converte números decimais para números binários, por exemplo. E aí ele começa a ter noção como que funciona essa transição. Então, Uma coisa complementa a outra, né? Ele viu lá com o professor, né? Ele viu lá tal, mas aí ele começa, porque daí ele tem que começar a raciocinar de que maneira fazer isso, essas conversões. Para ele fazer a programação, ele tem... Não é só o fato dele fazer a programação. Então, você vê, o conteúdo puxa uma coisa com ele. Ele está aprendendo a mexer com programação. Desculpe. Ele está começando a mexer, fazendo programação e está praticamente reforçando os conceitos que ele aprendeu lá na atividade de matemática, por exemplo. A gente toma esse cuidado, né? A criança está vendo, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, cartesianos, posição cartesianas, por exemplo, né? Y, X, tal. E aí, de repente, a gente faz um programinha onde ele tem que fazer uma programação usando essas referências. Então, ele tem que fazer então, a gente procura conciliar isso. Então, por exemplo, 2º ano. No 2º ano, a criança... Tem muitas crianças que ainda não sabem mexer com o computador, ligar o computador. Então, a gente começa a contar a historinha do computador, os cuidados que a gente tem que ter com o computador, como fazer o computador, o que eu posso navegar no computador, eu posso entrar na internet, eu não posso entrar na internet. Ele começa a ter noções básicas de como trabalhar com o computador. Legal. Depois disso, a gente começa com alguns programinhas de movimento de personagem, ele começa a ter alguns movimentos de personagem, começa a fazer alguns joguinhos simples, já começa já no Scratch com alguns joguinhos bem simplesinhos, e aí ele já começa a ter noção, ele começa a manusear o equipamento, saber os cuidados que ele tem que ter com o equipamento e o que esse equipamento pode fornecer para ele de recursos. Ela já começa a ter essa noção. No terceiro ano, ele já começa a entrar num programinha chamado Scratch que nós temos, né? O Scratch, ele começa a fazer alguns programinhas, movimento de personagem, tal, cenários, alguma coisa assim. No 4º ano,
ele já tá mais avançado. Então, ele já está fazendo Aham. outros programas a nível mais avançado. Até aí, então, ele está mexendo com o Scratch. Além disso daí também, ele começa a ter noções sobre a eletrônica da robótica. Por exemplo, uma criança de segundo ano, por exemplo, já está vendo, por exemplo, o que é uma pilha, Aham. o que é positivo, negativo da pilha. No terceiro ano, eles já estão ligando um LEDzinho lá, fazendo acender um LEDzinho. Eles já começam a ter noções de eletrônica, programação, e já começa a ter tanto a parte de software como de hardware. Uhum. Então, ele já começa a conciliar o software com hardware. Então, ele já não tem só noções virtuais, ele já começa a ter noções físicas do negócio. Então é legal porque o conhecimento aprendido em sala de aula, às vezes a gente olhava para aquilo na escola e falava, nossa, mas aonde eu vou aplicar isso na minha vida, né? E aí, de repente, vem a disciplina da tecnologia dentro do ambiente escolar e mostra para o aluno que sim, ele vai aplicar aquele conhecimento de X e Y para fazer um cursorzinho andar, um bonequinho se mexer, né? Sim, sim. Então, Muito legal. ele já começa a conciliar as disciplinas dele com a prática. E fala, onde que eu posso usar isso? Como que eu posso usar isso aqui? Né? Então, ele começa a ter essa visão. Então, é isso que é legal. Ela vem em apoio a essas disciplinas. Isso tá bacana. Então, a gente conseguiu realmente conciliar isso. Dentro da área pedagógica, conseguimos fazer. Até o nono ano, né? Então, a gente vai nessa toada, né? E aí, lógico, no sétimo, oitavo, já estão fazendo os projetos. Além disso, as crianças também têm um kit de robótica, né? Que foi solicitado junto com o material deles, um kit de robótica. Uhum. Então, para cada ano específico, tem um kit diferenciado. E as crianças também, agora na pandemia foi até engraçado, né? E eu falei, puta, como que eu vou fazer uma criança fazer... Porque quando você está lá fisicamente, você senta com ele, mostra, você pode ligar esse cabinho aqui, você vai ligar aqui, ó, não pode ligar errado e tal. Mas como que eu vou fazer isso virtualmente com a criança? Se ele ligar um componente errado, inverter uma polaridade, ele queima uma placa de Arduino, pode queimar um equipamento, né? Como que fazer isso, né? Virtualmente. E temos que fazer isso, porque a criança ela tá ansiosa, ela ganhou um kit lá do pai, o pai comprou o kit para ele. Eu achei engraçado que no começo do ano, quando nós estávamos ainda lá presenciais, as crianças vinham com o kit para mim assim, professor, olha, meu pai comprou o kit, viu, professor? Ó, tá aqui o kit e tal, nós vamos usar já na sala de aula? Eu falei, calma, deixa guardadinha. Já. E aí, de repente, veio o isolamento social. Aí imagina a frustração dessa criança. Nossa, ele estava tão ansioso para usar aquele kit e de repente, né? E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que arrumar um jeito isso aqui. Aí eu comprei uma webcam externa, né? E montei uma plataforma do lado e comecei a montar esses trabalhos com eles. E aí a gente foi montando. E bacana que algumas crianças mandaram um videozinho para mim de alguns trabalhos que eles estavam fazendo. Olha, professor, deu certo aqui, professor. Ô, professor, eu não sei o que está acontecendo aqui, ó, não funciona. Bom, vamos checar aqui o seu fiozinho que você ligou certo. Ah, você ligou um fiozinho invertido. Inverte ele ali, sabe como funciona. Aí ligava lá, professor, deu certo. Então, legal. Essa coisa foi bacana, da gente reinventar, nós tivemos que reinventar aqui nesse período. E foi mesmo muito... remotamente, as coisas continuaram a acontecer, né? Então, a gente tinha essa preocupação. Então, isso que eu falei. Uma coisa que eu acho interessante, eu recebi o anúncio do isolamento social no dia 13 de março. Uhum. No dia 13 de março, quando foi sábado, domingo, o pessoal da PECS virou trabalhando à noite e tal, e na segunda-feira nós já estávamos lá postados, fazendo um treinamento de como nós iríamos trabalhar com as ferramentas online. Então, passou o final de semana, dia 13 foi numa sexta-feira, quando foi na segunda-feira, nós já estávamos passando por treinamentos, segunda, terça, e alguns professores fizeram treinamento a semana toda, e aí já começaram a usar as ferramentas, os alunos já interagir com as ferramentas, e é isso que foi bacana. Essa ação, o aluno não perdeu praticamente nada de informação. Muito pelo contrário, eu tenho alunos dizendo que ele aprendeu muito mais agora no isolamento social do que nas aulas presenciais. Tem alguns alunos que eles tinham uma certa dificuldade de concentração durante as aulas. Por quê? Porque estava mais disperso com os colegas, por exemplo. E agora, como ele está ali na frente do computador ali,
ele disse que agora ele conseguiu absorver mais informação do que quando ele estava presencial. Mas o que eu estou falando são alguns casos, mas assim, a gente fica falando, poxa vida, conseguimos atender a Sim. necessidade e o aluno está aprendendo, esse que é bacana, né? É Então, esse uma feedback está conquista, muito legal. com Então, muito certeza. legal isso daí. Que bacana. E dentro da tecnologia, né, nessa grade curricular da tecnologia no Colégio Spectros, vocês fazem desenvolvimento de alguns projetos, né? Vocês percebem potenciais nesses alunos, e aí, através do colégio, que é uma instituição de ensino, é possível inscrever esses alunos em alguns projetos para que eles participem, para que eles aprendam ainda mais, e aí, num momento fora, né, do colégio, que é uma eles vão para eventos e que eles vivem experiências fora extracurriculares, né? Bem lembrado, Ellen. Nossa, isso é uma coisa assim que eu tenho paixão por isso, sabe? Isso aí para mim, é assim, eu tenho um carinho muito grande a esse tipo de trabalho também. Legal. Uma das propostas, quando eu vim para a Pectros, eu estava falando com o Alan, eu gostaria, como eu fiz muito trabalho voluntário, eu via muita carência também de alunos de escolas públicas. A gente via que tinha alunos com grandes potenciais, porém, existia uma carência muito grande. E eu Uhum. gostaria sempre que nos nossos projetos nós tivéssemos a inserção de um aluno, pelo menos, nos projetos de escola pública. Então, todo o projeto que a gente faz, a gente procura sempre trazer um aluno de escola pública Uhum. entregando os projetos. Mas vamos falar um pouquinho sobre o clube primeiro, né? Eu me Vamos antecipei um lá. pouquinho no assunto, mas é que eu fico tão empolgado, eu fico tão emocionado, eu chego a ficar assim, arrepiado assim, com esse assunto, sabe? Então, é uma coisa assim que é de coração que eu faço mesmo, assim, e isso me emociona muito. Legal. O clube, normalmente, no começo do ano, a gente faz uma seleção dos alunos que querem participar no clube. Por que a Uhum. gente faz uma seleção? Porque tem muitos alunos, né? A maioria quer participar do clube. E a gente não tem condições de atender a todo mundo, até pelo espaço físico, até para poder dar atenção, porque o clube ele é diferenciado. Por quê? Porque são projetos e você precisa. Eu digo o seguinte: você trabalhar com um projeto com crianças de ensino fundamental é a mesma coisa que você está cuidando de um bebê que está começando a querer gatinhar. Certo. Eu falo isso nas reuniões que eu participo aí com o pessoal que trabalha com iniciação científica aí. Eu costumo dizer que você tem que fica o tempo todo ali vigiando para que a criança não caia, não se machuque, não se bata a cabeça, alguma coisa assim. Uhum. E você fazer projetos com crianças de ensino fundamental, você tem que ter esse cuidado. Então, tem que ter uma dedicação melhor. Então, logicamente, por exemplo, limita o número de alunos para participar do projeto. E aí, as crianças que querem participar realmente do projeto, eles têm que fazer uma prova. Essa prova é uma prova escrita, são perguntas da OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, são perguntas que eles já têm conhecimento, muitos deles, né? E a gente Uhum. fala para eles, vocês vão estudar isso para fazer a prova. A gente passa lá um conteúdo para que eles estudem para fazer a prova. Depois disso, as crianças que conseguirem, por exemplo, de nota 50%, 50% de acerto, por exemplo, acima, eles estão classificados na primeira fase. Por quê? Porque mesmo assim, tipo assim, nós tivemos na última que nós fizemos, nós tivemos inscrições de mais de 58 alunos. E nós tínhamos 40 vagas, vamos dizer, disponibilizadas. Uhum. E aí você consegue, a maioria conseguem passar na prova, porque se dedicam, eles querem estar no clube. Uhum. Aí como que é feito isso? A segunda fase é feito o que a criança quer fazer. Nós temos, depois que ele passa, nós temos dois caminhos. A criança que quer fazer, por exemplo, participar da OBR, por exemplo, ele vai montar um carrinho para ir lá disputar na OBR. E temos os projetos de iniciação científica, que é onde você tem grupos de 3 alunos, e aí esses alunos, eles definem um tema de projeto para estar desenvolvendo. Então a gente joga para eles, assim, para eles analisarem uma situação problema.
Muitos deles falam assim, professor, eu não sei o que pensar, eu não sei o que pensar. E aí a gente sugere alguns temas para eles estarem escolhendo e estarem pesquisando sobre aqueles temas. Uma situação, problema. Por exemplo, nós tivemos o IceHead, um exemplo do IceHead, que era uma situação, problema, tipo assim, as pessoas que fazem tratamento de câncer, a queda de cabelo. O que nós poderíamos usar da tecnologia que pudesse fazer algo barato, um produto barato, e que pudesse resolver o problema? Então, as meninas optaram e fizeram pesquisa e chegaram ao produto final. Então, a gente coloca algumas situações, problema, tipo assim, o cego, pessoa cega. O que poderia ajudar? Nós poderíamos ajudar um cego na sua locomoção diária, por exemplo. Né? Uhum. Então, por exemplo, existem sensores de ultrassônico, existem vários componentes, alguns periféricos dentro da robótica, que pode auxiliar, a gente pode usar ele e ajudar um deficiente, por exemplo, um surdo. Então, o que nós poderíamos fazer? Então, é jogado algumas situações, problemas, e os alunos escolhem um tema e procuram desenvolver um projeto em cima daquilo, daquela situação, problema. Ou uma situação, problema que ele possa trazer para a gente. Por exemplo, tem uma aluna, por exemplo, do 5º ano, que ela começou a observar a bisavó dela no problema do caminhar dela. Ela caminhava com dificuldade com o andador. Ela falou assim, professor, e se nós colocássemos uma rodinha no andador, mas assim, que a gente pudesse controlar, por exemplo, tipo assim, vai colocar uma rodinha, ela não tem muita firmeza na mão. Existe um andador que tem um freio de mão, tipo bicicleta. Então, a hora que ela percebe, ela puxa o freio e segura e trava o andador, né? Então, ela anda, tal, solta o freio e anda. Só que aí as pessoas que têm problemas não conseguem movimentar os dedos, por exemplo, não tem problema. Aí, o que essas meninas puseram? Colocar um sensor ultrassônico que pudesse identificar se a pessoa distanciasse e trava. Por exemplo, ele está andando aqui, de repente foi para frente, o carrinho foi para frente e a pessoa, para não cair de frente, o carrinho trava. E a pessoa não consegue, não cai. São projetinhos. Isso é uma menina de 5º ano que trouxe, montou um grupo praticamente desenvolvendo esse trabalho, né? Mas assim, a gente deixa a criança à vontade de trazer um tema e a gente discutir sobre esse tema e aí a gente vai orientando de que maneira ela pode estar desenvolvendo a pesquisa em cima disso. Então, que interessante. Isso é bacana. Então nós temos essas duas linhas: crianças que querem desenvolver projeto e crianças que querem fazer, por exemplo, o carrinho da UBR. Carrinho para o BR é uma outra dinâmica, é um outro projeto, é uma outra. Então nós temos essa divisão e outras crianças que não querem fazer carrinho da UBR e não querem fazer também o projeto lá, mas eles querem fazer um projeto com Arduino, quer explorar o Arduino e tal. Então tem uma equipe que cuida disso aqui. Então ele vai ainda amadurecer alguma ideia para ele estar desenvolvendo no futuro um projeto aí. Então nós temos aí essa equipe. Só que tem o seguinte: a criança, para ela permanecer no clube, beleza, ela passou em todas as fases, definiu o projeto, a gente definiu, falando esse projeto é legal, tal, beleza. Então, montamos as equipes, tal. Só que a criança, para ela permanecer no clube, ela tem que ter, não pode ter nota vermelha, tem alguns critérios aí. Ele não pode ter problemas comportamentais. Então ele tem que ser disciplinado. Eu costumo dizer para eles assim, ó, imagine vocês vão estar na mídia, vocês estão na repercussão, falam assim, nossa, aquela criança lá, ela é totalmente indisciplinada, tira a nota vermelha e está aqui no projeto, está se destacando no projeto, então não pega legal, né? Então a gente quer crianças comprometidas já com o trabalho, já buscando... Isso estimula que elas se comprometam em todos os sentidos, né? Então, é isso que é legal, a gente tem esse retorno deles, isso que está bacana, né? E aí, esse ano aqui, a gente tem uns projetos que eu fiquei muito feliz, né? Tem uns projetinhos assim, que nem esse daí do andador que eu comentei, né? Tem um projeto de fisioterapia que pode auxiliar o fisioterapeuta e também o paciente. Esse equipamento, o que eles estão desenvolvendo? Estão usando lá um sistema no Arduino que ele faz movimento no braço da pessoa, tipo assim, para quem fez cirurgia no cotovelo, ou teve um trauma na região do cotovelo, por exemplo. E aí ela ficou um tempo parado, tal, você tem uma rigidez nessa região, e ele precisa começar a fazer esses movimentos para poder voltar os movimentos. O que esse equipamento faz? Além dele monitorar, ele tem um sensor de balança,
a gente montou um sensor de balança nele, ele monitora o peso que a pessoa está soltando no braço, e aí ele toma a decisão de ajudar o movimento do braço ou não. E aí tem um servomotor, um sistema aqui na articulação, que ajuda a fazer o movimento do braço. E aí essas informações vai para um computador. Com essas informações, ele pode gerar um gráfico, né? E aí o fisioterapeuta, ele fala assim, nossa, ela está precisando fazer tal força, tal, olha, está conseguindo a evolução, consegue fazer um banco de dados onde ela consegue monitorar a evolução desse paciente, por exemplo. Então, Muito é um legal. trabalho bacana, tem as meninas do 8º ano que está fazendo. Nesse projeto, nós trouxemos uma aluna de uma escola pública, está compondo esse projeto. E a gente faz reuniões semanalmente, faz 3 vezes por semana reunião no Teams, discutindo o projeto, como fazer, como desenha, a gente faz uns croquis, cada um dá seus pitáculos, né? E para entender como a gente vai fazer esse projeto aí. Né? O outro projeto é o monitoramento da apneia do sono. Então, está montando um sensor. Ainda é engraçado que a gente ainda não definiu ainda na que parte do corpo a gente vai montar isso. Por quê? Porque como a gente ainda não está aulas presenciais, né? Então fica difícil você definir, fazer teste, né? Você colocar no corpo e tal. Agora a gente comprou um sensor para cada aluno, eu vou até enviar para os alunos, e aí a gente vai começar a fazer isso remotamente, cada um vai colocar na parte do corpo e fazer um monitoramento dele para ver aonde a gente consegue monitorar a apneia do sono. E aí ele vai soltar um alarme, que se a pessoa tiver com problema de apneia, alguma coisa assim, e aí ele vai soltar um alarme e tal, coisa do gênero, né? E a gente consegue fazer esse monitoramento. Então, que bacana. São projetos aí muito legais. Tem outros projetos, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando. Mas, assim, são projetos assim que a gente tem realmente vê que realmente vai ter uma prospecção, vai ter uma boa... que nem o IceHead. O IceHead foi uma coisa incrível, assim... né? Foi uma coisa incrível. A gente ficou surpreso com a repercussão do IceHead. O IceHead, a primeira feira que nós participamos foi em Registro. Quando nós inscrevemos na nossa regional aqui, a gente não conseguiu... Porque é o seguinte, quando você faz um projeto, você tem que submeter esse projeto. Por exemplo, vai ter uma feira na regional nossa aqui. Eu tenho que submeter esse projeto, só que a feira, por exemplo, tem um limite de projetos que eles conseguem. Tipo assim, tem 600, 500 projetos, eles selecionam 100. Então, a gente não conseguiu aqui na nossa regional enquadrar para fazer a apresentação da nossa regional. Aí a gente submeteu para uma feira que está tendo lá em Registro, chama Face Valley. A gente submeteu o projeto, que é uma feira reconhecida pela Febras. Nós queríamos uma feira que fosse filiada à Febras. E a gente ganhou como o melhor projeto lá na Face Valley, e ganhamos como o melhor projeto lá. Então foi assim, foi um sucesso. O nosso standard ficava o tempo todo cheio das pessoas querendo ver como que era o projeto, como que funcionava. Foi assim uma coisa, deu uma repercussão que eu falei assim, nossa, eu não esperava, assim, sabe? Você fica admirado para a gente, né? Que legal. Então e aí depois nós escrevemos esse projeto na Febrace. E bem, assim, estava tudo certo para a gente ir para a Febrace e tal, nós íamos lá mostrar o nosso produto na Febrace e tal. Quando foi na semana da Febrace, a Febrace ia acontecer do dia 18 ao dia 21, uma coisa assim. Era bem na semana que a gente praticamente entrou na pandemia. Já estavam preparando viagem, tudo, já estava com as malas prontas, vamos dizer, para ir para São Paulo, né? E aí, de repente, parou tudo. Aí mudou. E aí, nesse momento, a gente teve que se adaptar também, até os eventos relacionados à área de vocês se adaptaram e começaram a acontecer online, né? Isso. E aí, o mais interessante, Ellen, porque a gente ficou com o IceHead, o IceHead a gente começou o ano passado, né? Então, a gente começou em junho do ano passado, se eu não me engano, e a gente foi todo esse período trabalhando com ele, fazendo teste, fizemos vários protótipos, né? Vários protótipos para chegar nesse protótipo final. E ainda não garantimos que seja o protótipo final ainda, né? Pode ser que a gente faça algumas adaptações ainda. Mas, assim... as meninas, quando nós fazíamos encontros presenciais, tinha uma professora de inglês acompanhando o projeto, e as meninas tinham que explicar o projeto em inglês também. Porque a intenção nossa era fazer com que essas meninas conseguissem explicar o projeto. Por exemplo, a Febrace ela é uma feira internacional.
A Febrace, então, nós temos do Brasil todo e mesmo tem alguns avaliadores internacionais que vêm também. Então, nós queríamos que elas soubessem explicar o projeto em inglês também. Legal. E foi muito bacana isso. Agora, atualmente, o ICEHED, então, a Febrace, só voltando um pouquinho a Febrace, nós ganhamos em quarto lugar, o projeto em quarto lugar, como o quarto melhor projeto do Brasil. Então, para você ter uma noção disso, até hoje, eu já tive várias premiações, já tive várias conquistas aí com projetos, né, em geral. Até hoje, eu nunca consegui uma premiação desse nível. E nós tivemos, o mais interessante é que a gente não está levando só o nome, que nem eu falo para as meninas, a gente está levando o nome da instituição e também nós estamos levando o nome do município. Então, a gente leva para frente a bandeira do município. Tanto é que quando nós entramos lá na Face Valley, nós levantamos a bandeira de Hortolândia. Então, nós estávamos com a camiseta da PEC. Então, a gente leva o nome do município e isso veio um reconhecimento. Nós ganhamos recentemente uma moção da Prefeitura de Hortolândia, um reconhecimento aí desse trabalho, né? Dessa nossa caminhada. É muito bacana isso. Então, isso que é legal, que eu falo para as meninas, vocês têm que ser exemplo, vocês estão levando, não é o nome só de vocês, é o nome da instituição, é o nome do município, vocês estão representando o município de Hortolândia, né? Então, é isso que é legal. Né? Além disso, as meninas também, elas, nesse ponto de premiações, elas também foram premiadas com algumas oportunidades, né, de estudo, foi isso? Foi bacana. Com relação às oportunidades, vamos retomando aqui, elas ganharam um prêmio do CNPq, uma bolsa do CNPq, por um ano, para continuarem desenvolvendo trabalhos científicos aí. Então, foi bacana. Oportunidade, né? Ganhando esses incentivos aí. E o mais legal de tudo, nisso daí, é que hoje, por exemplo, uma das meninas era de uma escola pública, né? E essa menina, a PECRIS possibilitou com que ela pudesse também fazer parte da PECRIS. E aí foi bacana, né? Que ela era a menina que ela não teria condições, né? Mas hoje ela conseguiu realmente essa oportunidade de estar participando hoje. Hoje ela é uma aluna do Colégio PECRIS. Então, tudo se torna uma grande cadeia de aprendizado, né? Digamos assim. Porque ela foi uma menina muito dedicada, se dedicou muito, sabe? E isso daí veio como premiação também, né? Então, isso que é com bacana. Certeza. Nessa dedicação toda aí desse pessoal. Então, essa premiação, que nem eu falo, né? Mérito delas, elas trabalharam bastante, se empenharam bastante, finais de semana, sábado, domingo. Quando se faz um projeto, eu falo para as meninas o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, um projeto, quando você faz um projeto, você tem que se apaixonar por ele. Se você não se apaixonar por ele, sai do projeto. O projeto, ele tem que ser algo assim, que quando você monta um relatório, nós falamos relatório, que é o artigo científico do projeto, ele tem que ser seu livro de cabeceira. Você tem que entender o que você escreveu ali, você tem que saber aquilo que está escrito. Aquilo ali tem que estar na sua mente ali, assim, o tempo todo. E assim, você tem que falar do projeto com entusiasmo. Quando eu falo do projeto aqui, por exemplo, que nem eu estou falando aqui desse trabalho aqui, por quê? Porque é algo que eu faço com amor. Então, quando você faz algo com amor, com carinho, tudo aquilo lá, você fala assim com propriedade, né, daquilo, né? E eu falo para as meninas, se vocês não se apaixonarem por projeto, deixem ele, é que nem um namorado, eu brinco com ela, assim, uma coisa, vocês arrumaram um namorado, se você não for apaixonado pelo namorado, larga ele, largue dele, né? Mas assim, se apaixonem pelo projeto. É aí que você consegue sucesso. Se você não se apaixonar pelo projeto, a gente está fazendo por fazer. E aí é isso que eu tento passar para o pessoal que integra um projeto, e aí eu dou bronca, eu fico bravo com eles, né? Então, às vezes, assim, né? Nas reuniões, às vezes, a gente fala assim, eu não estudei isso daqui, não pesquisei isso aqui. Eu falo, gente, então não adianta. Se vocês não tiverem dedicação, é melhor parar. Então, eu pego no pé, assim, no bom sentido. Por quê? Porque
porque eu quero que elas façam um projeto, mas se apaixone pelo projeto. Se não, que não falei, se não apaixonar pelo projeto, então não façam um projeto, não façam. Porque, olha, é dedicação. A gente tem, às vezes, que a gente brinca assim, né, somente adolescente, né, que fica assistindo outras coisas, tá, a cabeça fica toda a mil, né, e às vezes não se concentra no projeto. Eu falo, gente, é concentração, projeto é concentração, é pesquisa, é dedicação, você buscar informação, você querer entender aquilo, né, isso é pesquisa. Aham. E a iniciação científica, por isso que normalmente hoje a gente tem muita, a Pectus hoje está sendo assim, vamos dizer, pioneira nisso, de estar apresentando hoje alunos com iniciação científica. Tanto é que o artigo científico do Arce Red, que as meninas escreveram, ela foi escrita, ela foi convidada a participar de uma revista científica. Hoje, ela foi publicada numa revista científica, o Ice Red. Que Então, bacana. teve um reconhecimento da academia, isso é importante. Então, você pega uma menina, por exemplo, essas meninas aí têm 13 anos de idade, de 12 a 13 anos, elas tinham 12 para 13 anos de idade, algumas 14 anos de idade. Então, essas meninas hoje, elas já estão aprendendo a escrita acadêmica, a escrita de como escrever um relatório, de como Aham. escrever um artigo científico, que isso normalmente hoje você só vai aprender lá no ensino médio. Sim. E é essa discussão que a gente tem hoje na academia, nas reuniões que a gente tem, de fazer isso já no ensino fundamental. E a Pectus hoje saiu na frente disso aí, já tem essa visão futurista, né? Eu acho incrível essa visão que a Pectus tem com relação à educação, né? Do inglês, de ser uma escola bilíngue, desde a criancinha, você está lá, Sim. eu vejo, às vezes eu passo lá assim, eu vejo lá no maternal, né? A professora de inglês contando historinha para eles em inglês, tal, né? Eles Muito legal. interagindo. E é isso, essa coisa que eu acho bacana na Pectus, dessa inovação, de fazer coisas diferentes, de fazer a diferença na vida dessas crianças. Aham. E foi com esse propósito que eu vim para eu vim para a educação, que nem eu falo, que eu faço por amor, que eu não faço por dinheiro, não faço isso por questões financeiras, eu faço isso por amor mesmo, por paixão mesmo, porque eu acho que a gente tem que deixar algo de bom aqui. Então, você trabalhando com essas crianças, você preparando o futuro, essas crianças vão ser nossos futuros, vão ser nossos governantes, Sim. vão ser os nossos presidentes futuros, mas assim, vão ser as nossas governanças, e a gente tem que fazer esse trabalho, tem que fazer essa base, tem que estruturar essa base. E é uma discussão que a gente tem. Por exemplo, Sim. não, iniciação científica tem que ser a partir do ensino médio. Não. Iniciação científica a gente tem que ter a todo momento. A criança já aprender a escrever cientificamente, mas do jeitinho deles, mas fazendo naturalmente, algo que seja natural, Aham. né? Algumas noções básicas, né? Eu só fui aprender a fazer iniciação científica lá na faculdade. E fiz, hoje eu tenho vergonha do meu TCC, o meu primeiro TCC que eu fiz, eu tenho vergonha de mostrar ele. Eu tenho vergonha. Eu falo assim, poxa vida, por quê? Porque eu não tive base. E é isso que eu falo. E aí, Legal. esse é o mérito hoje do Colégio Pectus, que tem hoje mais um desafio aí para frente, né? E a gente está fazendo parte dessa história. E é isso que está bacana. Legal. Esse olhar para o futuro, né? Além de ser bilíngue. E aí eu queria sentir também um pouco com você agora o que é a robótica e esses aprendizados, assim, a gente já percebeu muitos benefícios, lógico, né? Essas oportunidades de estudo, de ter a vivência de uma feira de tecnologia, de ter contato com essa área, isso capacita também esse aluno de maneira profissional, né? Para que ele tenha um olhar assim para essa área e um dia também poder trabalhar com isso quando adulto, não é mesmo? Sim, sim. Mesmo que ele não for trabalhar, você vê uma coisa, né? Hoje nós temos tecnologia inserida em todas as profissões, né? Em tudo do que a gente vai fazer hoje, a tecnologia faz Estamos parte nós da aqui nossa vida. em videochamada, por exemplo, né? Então, isso daí, eu acho assim, em tudo que for fazer, independente se ele vai se dedicar especificamente a essa área de projeto e tal,
mas que ele tenha conhecimento. Hoje você pega na área da medicina, hoje se faz cirurgia através de robô, manuseio de robôs, por exemplo, alguns exames não invasivos. Então, tem todos aí uma melhoria, tanto na parte da saúde, tanto na parte de A criação sistema de aplicativo. aplicativos e tal. Então, a gente está inserido desse mundo. Então, hoje, por exemplo, o Alan fala uma coisa interessante. Ele fala assim, que nós temos a obrigação de ensinar essas crianças o que é tecnologia, e ensinar coisas tecnológicas para essas crianças. Nós temos a obrigação, por quê? Se ele não quiser aprender, aí é dele, né? Mas nós, como instituição, nós temos a obrigação, a obrigatoriedade de ensinar isso para eles. Porque ele vai falar assim, nossa, eu vi isso lá na tecnologia, eu aprendi isso lá na tecnologia, né? Então a gente procura mostrar para eles os avanços tecnológicos, o que está acontecendo lá fora, o que pode. Eu gosto muito de mostrar exemplos para os alunos, né, de coisas que foram desenvolvidas e facilitaram a vida do humano. Uma vez eu estava mostrando para eles, né, um sistema de espelhos que pega a luz do sol. Por exemplo, tem um país que ele fica num vale. E as pessoas estavam tendo muito problema de câncer de pele, a insolação, tipo assim, o sol aparecia, vamos dizer, meia hora por dia e já sumia. Eles não tinham sol. Nossa. Aí o que eles fizeram? Eles montaram sistemas de espelhos que conseguem pegar a luz do sol e jogar para essa comunidade. E aí eles Olha só. conseguem tomar banho de sol, tal, e na mesma intensidade do calor, transmite o calor para eles, né? E isso Que mudou a bacana. vida dessa população. Quer dizer, uma população inteira com um sistema que bolaram lá, né? Então, são coisas, às vezes, que a gente passa desapercebido e tem tanta coisa que dá para a gente melhorar, né? E a gente mostra alguns exemplos, assim, né? Por exemplo, às vezes eu levo minhas tralhas, eu chamo de tralhas, né? Às vezes eu levo uma parabólica, coloco lá um papel refletivo, põe no sol para eles, mostro para eles a que temperatura chega, dá para montar um forno com isso aqui, dá para montar um fogão com isso aqui. Que legal. Então a gente percebe, mostra para eles qual a importância de aprender tecnologia em todas as áreas, qual que é a importância disso, né? Eu falo, eu sempre, eu aprendi muito com a Ala com relação a isso. Eu tinha uma restrição, eu confesso que quando eu comecei a ensinar robótica educacional, eu achava assim, que eu tinha que ensinar crianças que queriam aprender isso só. Porque tem criança, por exemplo, que não gosta de robótica. Eu tenho criança, por exemplo, que gosta de música, gosta de dança. Por que eu vou aprender isso aqui? Aí você mostra para ele Aham. que a tecnologia também está inserido nisso. Por exemplo, na dança, hoje, eles analisam os movimentos que a pessoa está fazendo através de um sistema, de uma câmera especial. Aí você vai corrigindo os movimentos. A tecnologia inserida. Um jogador de futebol, por exemplo, hoje nós temos a inteligência do futebol. Nós temos faculdade que se formam mestres e doutores na inteligência do futebol. Tipo assim, hoje eles analisam quanto que aquele atleta corre, quanto que ele vai para o campo, quanto que a alimentação dele e tal, quantos quilos ele perdeu e tal, e eles conseguem fazer uma análise para ver o melhor posicionamento daquele jogador, por exemplo. Então, tem toda uma esquemática que a tecnologia vem auxiliando todas as profissões, tudo que você imaginar hoje, nós temos a tecnologia em função de ajudar as pessoas. Porque, na realidade, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia ele é tudo aquilo que possa ajudar uma pessoa, a natureza, tudo aquilo que possa Aham. beneficiar uma natureza. Eu costumo brincar com as crianças o seguinte: falo, gente, vocês acham que na Idade da Pedra tinha tecnologia? Não, professor. Aí, na mente dele, a primeira coisa que vem na mente dele são os computadores. Professor, naquela época não tinha internet, não tinha computador. E do cara lá escrever na pedra lá. Aí o outro fala assim: nossa, que tecnologia é essa, hein? Escrever com sangue na pedra. Nossa, que tecnologia. Já existia tecnologia.
Fazer atrito de pedras para gerar fogo, né? Tinha tecnologia da época, mas tinha. Então, tudo aquilo que vem para beneficiar o ser humano tal, é tecnologia. Então, Sim, isso com está certeza. inserido e a gente tem a obrigatoriedade de mostrar para eles o quanto isso é importante em todas as profissões, É um né? preparo ainda mais completo para o futuro, que já é o agora, né? Porque você vê os pequenininhos já sabem o que fazer com um celular, um tablet touchscreen, já sabe passar, e imagina que a gente, na idade deles, fazia isso. Então, são novas gerações que já nascem prontas, praticamente, com toda essa iniciação, e aí se a gente dá um repertório desses para eles, é um diferencial gigante, assim, né? Eu costumo brincar com eles, eu conto uma historinha para eles, que quando eu era criança, né, eu via meu pai ligando tomada assim na energia, né, eu achava incrível funcionar um eletrodoméstico, né, a minha mãe, aquele tempo da enceradeira, né, ligava na tomada, funcionava enceradeira, encerar a casa, né, eu achava assim incrível, eu falava, nossa, como é que pode ligar um negocinho ali e funcionar um negócio aqui, né? Aí um dia eu peguei um fiozinho de cobre, fiz um U, mesma coisa, pegar um clipe, né, e amarrei um fio, enrolei um fio assim, né? Enrolei numa lâmpada e botei na tomada. Então ele vinha quase que eu taquei fogo na minha casa, né? Então, Meu Deus! então faz isso por quê? Porque eu não tinha conhecimento nenhum, ninguém me passou conhecimento Só que a tinha que ser, que curiosidade. tinha polaridade, que tinha isso, que tinha Aham. aquilo. Eu fui na intuição, eu fui simplesmente peguei um fiozinho lá e mosquei e joguei na tomada. Meu Deus. Então, hoje a gente prepara as crianças para que não aconteça isso, que não tenha essa curiosidade, que nem eu tive, né? Então a gente costuma inventar isso, fora outras coisas que eu fiz explodir, mas assim, mas uma vez o meu pai tinha aqueles despertadores que dava corda, né? E eu ficava imaginando como que esse negócio funciona, né? E aí eu peguei um despertador dele, né? E desmontei ele todinho. Mas isso eu tô falando para você, eu tinha o quê? 6 anos, 7 anos de idade. Nossa. 6, 7 anos de idade. Eu fui lá e desmontei esse relógio do meu pai, aí voou mola para todo quanto é lado. Então, imagina bem que voou mola para todo quanto é lado. E meu Já pai nem usava tinha mais esse, como ver. aí meu pai usava esse relógio para colocar para despertar para ele trabalhar. Ah, Aí eu peguei, e aí voou mola, aí eu não sabia mais o que montar, como montar, né? Joguei tudo lá dentro e fechei o negócio e coloquei lá o despertador lá na cabeceira da cama dele. E aí ele chegou lá, né? Foi dar corda no relógio, o negócio virou em falso, né? E aí ele falou assim: putz. foi o Cido que mexeu aqui. Por que isso? Porque eu não tinha conhecimento, não tinha alguém para me explicar, para alguém, né? Hoje a gente hoje faz esse trabalho com as crianças, explica para eles o que é uma polaridade, o que é uma energia, o que se pode fazer, né? Como que a gente faz isso, né? Então, e isso que é bacana, a gente já começa a explicar para eles o que pode e o que não pode fazer e de que maneira fazer isso, né? Então, eles já estão sendo educados para isso também, né? Com certeza. Que bacana. Bom, Aparecido, obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento, tantas histórias bacanas aí. A gente agradece demais, viu? O prazer é todo meu, né? Eu falei, né? Eu sou apaixonado por isso que eu falo assim com muita paixão desse trabalho, né? Então eu Esse sempre, brilho quando nos eu começo a olhos. falar, as pessoas assim, às vezes tem que me cortar, porque fala assim, já deu nosso tempo, já. Mas assim, porque que nem eu falo, né? Tudo isso é paixão. E quando a gente é apaixonado por aquilo que faz, e que nem eu falei, eu trabalhei 40 anos na indústria. Hoje, por exemplo, eu dou aula tanto para PECs, dou aula na faculdade também à noite para engenharias, né? Então, à noite eu dou aula para engenharia, que eu também gosto, é uma outra paixão que eu tenho também, né? Eu gosto de ensinar, somente quando tem Aham. a área de cálculo e tal, então é minha paixão. Mas assim, são coisas que eu faço hoje por amor mesmo. Eu tenho paixão por isso que eu faço. E faz toda a diferença. Ah, com